Olá, aventureiro. Seja bem-vindo à minha nobre caverna. Sente-se, deixe a luz do fogo tocar teu rosto. Não temas a escuridão ao redor. Ela apenas guarda os ecos do que foi e do que virá. Eu sou Oxel, um ser antigo, mais velho que a lembrança dos ventos, guardião das memórias que o mundo esqueceu, contador de histórias que não ousam ser contadas à luz do sol. Minha voz é ponte entre o agora e o antes. E o que te direi não é lenda. É verdade enterrada em musgo e tempo. Escute, e que teus ouvidos estejam abertos, pois esta história carrega o peso da dor e o brilho silencioso da mudança. Está pronto? Então ouça sobre a jornada de Hakon. Era o fim da Idade Média. Hakon caminhava sozinho, já tarde da noite. O vento soprava gelado entre as árvores. Na mão, uma tocha acesa. A luz balançava com cada passo. Seu rosto estava sério. Os olhos, baixos, andava devagar, como se não tivesse pressa de voltar. O silêncio ao redor era espesso, quase pesado. Nenhum som de animal, nem o farfalhar das folhas. Só ele, o fogo e a noite. A casa ficava lá atrás, com as janelas fechadas e o telhado coberto pela escuridão. Lá dentro, um dia esteve sua família. Hoje ninguém o esperava. Hakon carregava um peso no peito, um vazio difícil de nomear. Toda noite era igual. Caminhava por horas, sem saber exatamente o que procurava. Parou por um instante no alto de um pequeno morro. Olhou para o céu, nenhuma estrela, nenhuma lua, somente escuridão. Então, viu a luz. Fraca, distante, azulada. Primeiro pensou que fosse um relâmpago, mas ela não piscava. Ela vinha, crescia, descendo do céu em linha reta. Depois girava, como se escolhesse o lugar certo para tocar o chão. Hakon ficou parado. O fogo da tocha tremia. O vento parou. A noite prendeu o fôlego. E então a luz pousou, silenciosa, na plantação, perto demais para ser ignorada. Hakon piscou várias vezes. A luz ainda estava lá, brilhando no meio da plantação como uma estrela caída. Mas ele apenas virou o rosto e seguiu andando. Talvez estivesse louco, talvez cansado demais para se importar. Ele já tinha visto coisas demais na vida. E agora, naquela idade, o que mais poderia acontecer? Continuou descendo a trilha de terra em silêncio. A tocha agora queimava mais baixo. Foi então que ouviu um som leve, mas firme. Passos. Vindo das árvores à esquerda. Não eram humanos, eram pesados. De 4 patas. Hakon parou. Não recuou, não correu. Virou-se devagar, olhando para a escuridão entre os troncos. Se fosse sua hora, que fosse. Os galhos se mexeram. E então ele viu um alce, imenso, majestoso. A pelagem brilhava levemente sob o fogo da tocha. Os chifres, altos e largos como uma coroa de madeira viva, o animal o encarava, calmo, firme. Hakon sentiu o peito aliviar, soltou o ar num suspiro. Só um alce, murmurou, quase em tom de agradecimento. Virou-se para seguir caminho. Mas então, algo atravessou seus pensamentos. Uma voz fria, clara, forte. Não saiu dos ouvidos, saiu de dentro da cabeça. Não vire as costas para mim, humano. Desta vez o coração bateu forte, como nos velhos tempos. Como quando a vida ainda o colocava frente a frente com o perigo real. Mas o que via agora não era perigo comum. O alce continuava parado. Mas seus olhos estavam diferentes, brilhavam. Não com o reflexo da tocha, mas com uma luz própria, azul e pulsante. A mesma luz que viera do céu. Hakon então ameaça correr, mas a voz ecoa de novo, firme e serena. Você não dará conta. Essas pernas são velozes. Escute o que tenho para lhe dizer. Hakon para no ato, o corpo tenso,
a respiração curta. Vira-se devagar, ainda incrédulo. Você fala? Pergunta, com a voz rouca, quase num sussurro. Sim, continuou a voz pausada, grave. E você precisa me ouvir. Hakon não disse nada por um momento. Apenas olhava. O alce ainda parecia um animal comum, mas a presença ali era outra. Algo mais antigo, mais inteligente. A tocha tremia levemente em sua mão. O que você quer comigo? Perguntou, ainda sem acreditar que estava falando com aquilo. O alce abriu a boca, devagar. Hakon recuou um passo instintivamente. De dentro, algo começou a escorrer. Não sangue, não saliva, mas uma massa disforme, gosmenta, sem rosto e sem estrutura. O corpo amorfo caiu no chão com um baque úmido. Lá começou a se mover. Pulsava como se respirasse. Lentamente foi tomando forma. Primeiro as patas traseiras se esticaram, firmando-se como pernas. Depois a parte superior se elevou, assumindo um tronco ereto. Bípede, mas não humano. A pele era coberta por pelos curtos e escuros. Os pés, largos e firmes, lembravam os de um animal. Da cintura para cima, a estrutura lembrava um corpo humano, mas o rosto era alongado, marcado por traços de fera. E no topo da cabeça, os chifres, largos, imponentes, familiares, uma fusão entre o alce e algo que ousava parecer com um homem. A criatura respirou fundo e deu um passo à frente. O ser agora estava diante de Hakon. Um silêncio profundo ecoou. A tocha ainda queimava. Hakon ergueu a tocha, instintivamente, como quem tenta afastar um lobo ou espantar um espírito antigo. Fique longe, rosnou Hakon, o braço trêmulo, mas firme. A criatura não reagiu, apenas o observava. Seus olhos, negros, profundos, não piscavam. Então, com voz baixa e lenta, ela falou. Dessa vez, com a própria boca. Acalme-se, disse como quem ainda se acostuma ao peso do novo corpo. Por enquanto, não vim fazer mal algum. Hakon apertou os olhos, ainda sem saber se aquilo era real ou apenas mais um pesadelo entre tantos. O que é você? Perguntou com a voz áspera, mas o braço já mais baixo. Sou de fora deste planeta, respondeu a criatura sem pressa. Minha espécie tem interesse aqui, completou com um brilho quase curioso nos olhos. Hakon o encarou por longos segundos. Depois soltou o ar com força. Certo, peguem o que quiserem. Não me importo. A criatura pareceu se endireitar. Houve surpresa em seu rosto. Os olhos, por um breve instante, brilharam mais forte. Não liga para o seu planeta, humano velho. Hakon abaixou o olhar. Fitou o chão seco, manchado de cinza e folhas. Depois ergueu o rosto, direto para o olhar da criatura. Estou cansado deste lugar e não ligo mais. Cansado deste corpo e da tristeza que aqui permeia. Você não vai defender seu povo? Perguntou a criatura, inclinando levemente a cabeça para o lado. Hakon soltou um riso fraco, sem humor. Povo? Povo que me causou dor, que me chutou quando envelheci, fez uma pausa. Que virou o rosto quando precisei. Não, esse povo já me perdeu faz tempo, grunhiu, baixo, quase um trovão engasgado na garganta. Virou-se e começou a andar. Pesado, arrastando os pés como se o próprio chão o incomodasse. Faça o que quiser, murmurou, rabugento, como se falasse ao vento. Mas antes que desse o terceiro passo, a criatura apareceu à sua frente, rápida, silenciosa, como um pensamento que surge antes mesmo de se pensar. Hakon parou, fechou a cara. De novo, não. Escute, velho, disse a criatura, encarando-o nos olhos. Nossa raça é justa. Antes de tomar um povo, damos a ele a chance de provar seu valor. Fez uma breve pausa.
Se conseguir, podemos nos tornar aliados, em vez de inimigos. Um velho acabado e sem esperanças não tem serventia para você. Procure outro. A criatura não reagiu. Apenas o observava, como se estudasse uma peça rara. Você lutaria por seu povo? Perguntou a criatura. Eu nunca lutaria por essas terras. Saia da minha frente, afirmou Hakon. Deu mais um passo, firme, encarando a criatura como quem encara a morte com tédio. Não por coragem, mas por cansaço. A criatura manteve-se imóvel. Seus olhos, como espelhos negros, acompanharam cada movimento de Hakon. E pelo que você lutaria? Perguntou sem ironia. A voz era baixa, mas carregada de genuína curiosidade. Hakon parou. O corpo cansado ficou imóvel por um instante. Depois, ergueu os olhos e, desta vez, olhou dentro da criatura, sem medo, sem pressa. Este mundo tirou de mim minha filha mais nova, sem motivo, sem aviso. A voz, firme, mas quase sussurrada. Doei minha vida a ele. Fiz tudo o que todos pediram. Sempre me ajoelhei à sua vontade. Respirou fundo. Os olhos se umedeceram, mas não derramaram nada. E o que tive de volta? Mais tristeza, mais dor. A brisa passou entre as árvores. A chama da tocha balançou. Eu não lutaria por essas terras, nem por povo algum. Os olhos endureceram. Eu lutaria por raiva, por ódio, apenas para sentir o poder de destruir qualquer coisa. A criatura percebeu a brecha na alma de Hakon e se aproximou. Sua voz suave, mas com um tom de incentivo. Posso te dar essa oportunidade novamente. E pela primeira vez, Hakon se interessou. Do que está falando, criatura? A criatura se impertigou levemente, como se estivesse pesando suas palavras. Mok, pode me chamar de Mok. E sim, eu tenho uma forma de te devolver a energia, a vitalidade, para que você lute novamente. Hakon não respondeu de imediato, o cansaço e a dor se misturando dentro de si. Ele não queria mais esperança, mas algo naquele tom, naquela oferta, fez uma centelha surgir. E por que você faria isso? Perguntou com ceticismo, mas agora com mais curiosidade. Mok olhou para ele, os olhos grandes e escuros penetrando os de Hakon. Como eu te disse, velho. Mok inclinou levemente a cabeça, como quem revela uma peça importante do jogo. Minha oferta é uma oportunidade de provar seu valor. O que virá depois disso não interessa agora. Hakon estreitou os olhos, fitando a criatura como quem avalia um antigo inimigo sob nova luz. Como funciona? Mok sorriu com os olhos. Sabia que tinha fisgado o velho. Nossa espécie é muito evoluída. Dominamos a matéria e a energia presentes em todos os lugares. Podemos manipulá-las. Fez uma pausa, aproximando-se um passo. Mas esse poder está em nossos corpos. Não haveria como simplesmente transferi-lo para você. Hakon franziu o senho. Então, qual é o plano? Posso preparar uma substância, algo que você irá ingerir. Ela trará de volta a energia adormecida dentro de você. Mas não será fácil. O velho olhou para o chão por um instante. Depois voltou o olhar, desconfiado. E o que eu precisarei fazer? Não acreditava que estava barganhando com uma criatura de olhos vazios, corpo humanoide e rosto de alce. Mok respondeu com calma. A substância devolverá o vigor ao seu corpo, mas ela não mudará sua aparência, nem lhe dará força imediata. Você terá que usar esse corpo outra vez, fortalecê-lo, despertar o que foi adormecido. Quando isso acontecer, a energia se ativará e as mudanças virão. Hakon ficou em silêncio, o olhar perdido em algum lugar entre as folhas e as brasas da tocha. Pensativo, Hakon pensou. A vida no presente era um silêncio constante, vazia.
Ninguém lhe esperava em casa. A única pessoa por quem vivera, sua filha, lhe fora tirada sem aviso, sem explicação. Ela era sua fonte de orgulho, sua razão de seguir. Agora só restava o vazio. Aquela escolha diante dele era simples e cruel. Morrer sozinho no esquecimento. Ou aceitar a chance de uma segunda vida, sob as regras de um ser desconhecido. Depois que eu ingerir, o que irá acontecer? Perguntou, a voz firme, mas baixa. Mok o fitou com calma, os olhos como espelhos escuros. Eu acompanharei sua evolução, seus passos nessa nova vida. E então, julgarei suas decisões. Houve um silêncio. A tocha ainda ardia com uma chama fraca. Certo, disse Hakon por fim. Não tenho para onde ir mesmo. Qual é seu nome, humano? Hakon, respondeu seco, ainda sem saber se deveria confiar. Mok assentiu levemente como quem grava algo importante. Muito bem, Hakon. Volte para casa. Amanhã terei a substância. Nos encontraremos novamente. Sem mais palavras, Mok deu um passo para trás. Seu corpo começou a se dissolver, escorrendo e retornando à forma gosmenta. A substância escura rastejou de volta até a boca do alce imóvel, que continuava parado como um santuário vivo. O animal ergueu lentamente a cabeça, olhou uma última vez para Hakon com olhos profundos e então se virou. Com passos lentos e pesados, desapareceu dentro da floresta. Hakon ficou ali por um momento estático. O silêncio da mata parecia mais denso agora. Ele suspirou, cansado. Estou completamente louco, murmurou antes de se virar e seguir o caminho de volta. Muito bem. Este foi apenas o início da travessia de Hakon. Um homem à beira do fim, tocado por algo além deste mundo. Mas o que vem após a escolha é o verdadeiro começo. Em breve, viajante, retornarás para ouvir o que se ergue das cinzas quando um velho decide lutar novamente. Pois alguns pactos não selam apenas o destino de um homem, mas de tudo ao redor dele.